Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. Eu estava ouvindo esses dias uma ministração de um jovem, e esse rapaz, ele estava falando sobre uma coisa, né, sobre uma prática que é muito comum na vida de alguns casais, infelizmente, né? Creio eu que não era para haver na vida conjugal espaço para esse sentimento, né? Mas infelizmente em alguns casamentos acontece, que é o quê? O egoísmo. Imagina você, alguém estar casado e ser egoísta. É possível isso? Uma pessoa ser egoísta? Pensa comigo, como pode alguém ter casado, né, e ser egoísta? E aquilo me fez pensar, me fez refletir, me fez parar ali e ficar pensando, como é que pode um homem estar casado com uma pessoa, né? E casamento é dividir a vida. Você, quando casa, você divide a tua vida com a outra pessoa, né? Você está compartilhando a tua vida. Então, como pode haver espaço para egoísmo no casamento, né? Vale lembrar que egoísmo é amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Então veja, quando eu sou egoísta, eu estou tendo amor, cuidado exagerado com os meus próprios interesses, desfazendo dos interesses, né, dos outros. Agora, esse tipo de sentimento pode ter espaço no casamento de um homem, no casamento de uma mulher? Tem como o egoísmo ter espaço na vida conjugal de uma pessoa? Não tem como. A gente pensa assim, poxa, como é que a pessoa vai conseguir ser egoísta no casamento? Casamento não é lugar para egoísmo, né? O casamento, ele não permite a prática do egoísmo. Não tem como você casar e ser egoísta. Não tem como você ter um matrimônio, uma vida conjugal com alguém e ao mesmo tempo você ser egoísta. Ter amor exagerado aos seus próprios interesses, desfazendo, né, dos interesses da sua esposa ou dos interesses do seu marido. E vale lembrar que o egoísmo, ele, no casamento, ele vai trazer prejuízos em todas as áreas, inclusive na vida sexual do casal. E tem muitos maridos e talvez esposas que são egoístas, principalmente os maridos, principalmente os homens, né? Os homens têm a tendência de serem egoístas quando o assunto é o prazer sexual, onde o homem está ali prezando apenas pelo seu próprio prazer. O homem está ali prezando apenas, né, pelo que ele está sentindo, pelo que ele quer sentir. E ele não se preocupa se a sua parceira, se a sua esposa, se a sua mulher está sentindo alguma coisa, né? Então ele está preocupado apenas em sentir prazer, sem se preocupar se a sua esposa está sentindo também, sem se preocupar se a sua mulher está sentindo, sem se preocupar se o ato sexual está sendo prazeroso para ela, assim como está sendo prazeroso para ele. Então isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Então muitos maridos acabam sendo egoístas nessa questão, na hora do quê? Do sexo, na hora do prazer sexual. Então aconselho você, homem, aconselho você, marido, vigia, presta atenção, será que você não está sendo egoísta quando o assunto é a sexualidade? Quando o assunto é o sexo? Será que você não tem pensado só, né, no teu próprio prazer e se esquecendo da necessidade de prazer da tua esposa? Se esquecendo da necessidade de prazer da tua mulher? Isso é um fato, isso é uma coisa que tem acontecido, infelizmente. Não era para ser assim, mas é o que nós temos visto acontecer na vida de muitos casais, né? Então há de se ter esse cuidado, há de se ter esse zelo, cuidado para você não estar sendo egoísta na tua vida conjugal, na questão sexual. E também, né? E também, não só na questão sexual, em outras áreas da vida. Tem marido que acha, não é, que o tempo é só dele, ele casou só e agora ele vive a vida como ele quer. Não. Tem gente que é egoísta em relação ao tempo, não é? O camarada quer tempo só para ele. Ele esquece que o tempo não é só dele. Ele tem que dividir tempo com a esposa. Se tiver filhos, ele vai ter que dividir o tempo com os filhos.
Então, no casamento, vai ter que ter esse entendimento. Não pode haver espaço para egoísmo. Você não tem a vida só para você. Não é? Você não pode pensar só em você. Você não pode pensar só nos seus interesses. Só naquilo que você acha que é bom para você. Porque o que não pode ser bom só para você, tem que ser bom também, não é, para a outra pessoa. Tem uma outra definição aqui para egoísmo que diz assim, olha, o que é o egoísmo? É o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Então veja, a pessoa ela não é altruísta, porque o contrário do egoísta é o altruísta. O contrário do egoísmo é o altruísmo. Não é o altruísmo, é a pessoa pensar no outro. Então a pessoa nessa meta de apenas focar, não é, nos seus próprios interesses, sem pensar nos interesses de outrem, não é, ou de quem está do seu lado. A pessoa é exclusivista, né? Como ela se torna para si mesmo a referência para tudo. Né? E aí gera também o orgulho, aí também vem a presunção, mas no sentido prioritário que a gente está falando aqui, é o quê? No sentido da pessoa se priorizar só as suas necessidades, só pensar em si mesmo. Né? Ela coloca só seus interesses, só suas opiniões que importam, só seus interesses que importam, só seus desejos que importam, só suas necessidades que importam. Ela não está preocupada, não é, com os interesses do marido ou da esposa, né? Não está preocupada com as opiniões do marido ou da esposa, não é? Ela não se preocupa, ele não se preocupa com os desejos do seu cônjuge, com as necessidades do seu cônjuge. Em primeiro lugar, é o que ele quer. E tem mulheres que são assim. Colocam suas prioridades em primeiro lugar e esquecem que o marido também tem prioridades, que o marido também tem necessidades, que o marido também tem desejos. E às vezes nós vemos também mulheres na prática do egoísmo. Nós vemos também esposas egoístas. Então, em nome de Jesus, você que está aí ouvindo agora, né, o que a gente está falando aqui no nosso programa de hoje, tenha esse cuidado. Não permita que no seu relacionamento, que na sua vida conjugal, haja espaço para egoísmo, mas que você e seu marido sejam altruístas, que vocês pensem uns nos outros, que você pense no seu marido, que você pense nos desejos, nas necessidades, nos interesses, né, do seu esposo. E você, marido, que você pense nas necessidades, nos interesses, nas opiniões, nos desejos da sua esposa. Não foque só em você, pense também na sua esposa, pense também na sua mulher. Né? Não foque só nos seus... eu tenho que sentir prazer. Tá, você tem que sentir prazer e a sua esposa não tem? Eu tenho que ter minha necessidade atendida, você tem que ter a sua necessidade atendida e a sua esposa não tem? Eu tenho minha opinião. Sim, mulher, você tem a sua opinião e o seu esposo não tem opinião? Tem mulheres que não respeitam a opinião do marido, porque, não importa o que ele pensa, o que importa é o que eu penso. Não, você está sendo egoísta. Você está sendo egoísta. E o egoísmo pode sim prejudicar o teu casamento, tirar o brilho da tua vida conjugal. Quer um recado, cônjuge? Quer um recado, marido? Quer um recado, esposa? Não seja egoísta. Pense no teu marido, pense na tua esposa. Não foque só nas tuas próprias necessidades, só nos teus próprios interesses, só nos teus desejos. Pense também nos desejos, nos prazeres, nos interesses, nas necessidades, nas opiniões também daquele ou daquela que Deus colocou do seu lado. E eu tenho certeza que assim vocês vão viver uma vida conjugal muito mais prazerosa, muito mais feliz, em nome de Jesus. SOS Vida Conjugal.